Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai ver como tratar aqui esses diferentes tipos de erro, tá? Quando você tem no seu ClickSense um script e precisa testar a conexão, se o arquivo existe, se ele dá algum erro, você tem uma saída aqui de teste, tudo bem? Bom, aqui eu tenho um script do ClickSense, simples, tá bom? Eu tenho uma conexão nele, né? E essa conexão, eu alterei o nome aqui, né? Eu coloquei para uma conexão que não existe para causar um erro proposital, tudo bem? Então, eu vou tirar esse set error aqui, ó. Quando a gente faz a carga de dados, ele vai acusar um erro e não vai terminar o load, né? A fonte de dados. Porém, suponha que você tenha que checar essa conexão, se ela existe sim ou não, por algum motivo, né? Por algum critério, é algo que vai e volta no seu BI. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro, a gente tem que setar essa variável aqui, error mode, tá? Igual a 0. O que ele faz? Ele ignora os erros do script e segue rodando o script, tá? Sem parar, mesmo que ele dê erro, ele sai atropelando, né? Sai rodando o script até o final. Bom, a partir desse momento que você deu a variável de erro igual a 0, o que você tem que fazer? Você tem uma variável padrão para o script do ClickSense, né, que é essa script error. Aqui. Vou até comentar o código aqui embaixo. O que essa variável aqui, script error, faz? Né? Segundo a documentação aqui do ClickSense, ela retorna a variável com o código do erro. Tá bom? Então você tem aqui ó, os códigos do erro e a descrição de cada um dos erros. Tá? Bom, esse tipo de erro aqui, quando a conexão não existe, ele vai retornar um determinado valor de erro, né? Um determinado tipo de erro. Vamos ver que tipo de erro é esse. Então, a gente pode trazer aqui no trace o erro que essa variável vai trazer. Vou colocar aqui vtest, vou colocar número do erro e vou colocar a variável que eu trouxe, minha variável padrão do ClickSense. Vou rodar a carga de dados. E a gente tem aqui, ó, número do erro 8, tá? Com esse tipo de erro é que a gente consegue fazer as verificações. Se, por exemplo, a carga aqui não tivesse dado erro nenhum, ó, não deu erro nenhum na carga, tá? Vamos dar um carregar dados. Observe que o número do erro é 0, tudo bem? E se você tiver mais de um erro, então vamos supor aqui, vou causar aqui mais de um erro. Quando a conexão não existe, ele dá o erro 8. E vou causar também o erro de campo não existente. Tudo bem? Então vou pegar aqui um arquivo qualquer. Vou pegar esse ABC. Tá? Vou trazer aqui esse ABC. Vou dar um inserir script. E vou colocar aqui um campo que não existe. E vou trazer aqui uma segunda variável de erro, para vocês verem o que acontece. Então, vtest 2. Ok, carregar. Ó, observe que primeiro ele deu um número de erro 8 e depois ele deu um número de erro 11. Tá? Essa variável ela vai se sobrepondo conforme os novos erros vão aparecendo. Tudo bem? Então você pode vir aqui, ó, você pode ver aqui, ó, 8, que é arquivo que não existe, e ele deu o erro 11, que é o campo que não existe. Tudo bem? Dessa forma aqui que você consegue tratar os seus tipos de load. Então, vamos lá. Bom, a gente pode tratar aqui esse tipo de error mode fazendo o seguinte. Se esse erro 0 não existe, suponha que você tem um caminho alternativo, tá bom? Então, vou estar tirando esse aqui, vou estar colocando. Se o primeiro caminho que eu verifiquei, opa, eu apaguei até a variável, né? A variável deixa. Se o primeiro caminho que eu verifiquei, né, se o vtest ele for 0, se o vtest for igual a 0, então tá tudo ok, né? Então tá tudo certo, segue o script dessa forma. Se não, o que eu tenho que fazer? End if. Se não, se o meu número aqui for diferente de 0, eu quero que ele faça o load do script. Tá? Então vou colocar aqui o load do script de outro caminho. Aí o caminho seria esse AE aqui. Tá bom? Aí você dá a carga de dados,
e ele executa aqui o load do script. Ó, observe que passou para sheet 1 aqui 24 linhas. Outra informação aqui também. Por exemplo, esse erro aqui a gente poderia ter colocado diferente de 0. Né? Se ele for diferente de 0, executa esse load aqui. Do contrário, não precisa do else. A gente também tem essa opção para fazer. E outros tipos de verificação, como por exemplo, aquele que o campo não existe, você pode dar as verificações de campos em looping, tá bem? E a cada looping que acontece com o nome do campo que você quer checar, você faz essa verificação de erro. Depois que você fez essa verificação de erro, você consegue acumular todos os valores em uma variável, algo assim, para você poder fazer esse tipo de teste, tudo bem? Então, fica aí a dica, pessoal. Quando você quiser colocar o error, né, o modo de erro igual a 0 e quiser testar se o seu script tem erro ou de campos ou então de caminhos para depois fazer um tratamento com if na sequência, é esse tipo de teste que você tem que fazer, tudo bem? Com o script error e o modo de erro igual a 0. Depois que esse erro passar, se você não tem mais nenhuma análise de erro a fazer, você pode voltar aqui o modo de erro para 1. Tudo bem? Porque aí se você tiver alguma coisa errada no seu script, em vez dele terminar a carga, ele vai travar, né? Então vamos colocar aqui, ó, a parte errada do script. Em vez dele terminar a carga, ele travou aqui, tá? Ele não finaliza. Se você tirar a parte errada, aí sim ele dá a carga até o final. Salvou o aplicativo. Foi até o final, porque nesse intervalo aqui do erro 0 até o modo 1, é quando ele começa a ignorar erros para você fazer sua análise e sua depuração. Tudo bem? A dica de hoje era essa, pessoal. Espero ter ajudado vocês, espero ter auxiliado aí com as suas conciliações e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!